Bem-vindos. Neste vídeo vou falar sobre o canto 33 da Divina Comédia, que é o canto final do Paraíso, o mais importante de toda a obra. Para apresentar o canto 33, vou ler a parte final do canto 32, onde São Bernardo, substituindo Beatriz, que volta ao alto dos céus, faz esta oração, esta invocação a Maria Virgem. Maria é a deusa, Deus na forma da Mãe Universal, aquela que tudo cria, que tudo percebe, que tem o tudo em seus braços. Na oração de São Bernardo, diz-se que é muito importante que Dante seja unido, seja um só com São Bernardo, nesta oração a Maria, porque no abandono final Dante poderia pensar, acreditar de avançar, quando ao contrário poderia regressar com suas asas. O canto 33 pode-se dividir em duas partes, a própria oração e as visões de Dante. Primeira parte é a própria oração. Assim o texto. Virgem Mãe, que és filha do teu filho, humilde e alta mais que criatura, de eterno querer, termo fixo e brilho. E já o início é muito particular, é uma Ave Maria muito diferente da Ave Maria do catolicismo. No Purgatório, por exemplo, também tínhamos visto uma outra oração ao Pai Nosso, Pater Noster, bastante semelhante ao Pai Nosso que utilizamos normalmente no catolicismo. Mas aqui a oração é muito diferente. O início é alquímico e conta de uma espécie de circulação da energia individual e universal. Efetivamente, aqui a mãe do filho também é o filho desta mãe. Assim como uma mãe que tem um bebê nos seus braços e vê-se assim representado um amor incondicionado, assim também vê-se uma condição de um pai que tem uma filha em seus braços. E isso também é um amor incondicionado. Este amor sem limites, então, recircula em si mesmo, como no Ouroboros, o símbolo da serpente que come a sua própria cauda. Isso é possível porque a Virgem é completamente purificada de qualquer interferência egoica. Esta condição circulatória encontra-se novamente mais do que uma vez, em cada verso sucessivo deste canto. Em conclusão, a circulação é o sujeito da comédia toda. Por exemplo, prosseguindo, Dante diz que a Virgem é um ser humilde e alto ao máximo grau. Então é como uma conexão, uma ponte, uma circulação entre o mais baixo e o mais elevado. Depois diz que ela é o destino, o ponto final de todos os caminhos, a única possibilidade de terminar de todas as coisas, ou seja, de regressar a Deus. Um outro ponto em que vê-se a circulação é quando Dante diz que a Virgem é tão pura que o Criador fez-se criatura. Então Deus transforma-se em homem e também no homem, na mulher, nasce o divino. Isso exprime uma circulação entre o divino e o humano, uma coexistência. E diz também, no final, que na Terra a Virgem poderia ser representada como uma fonte de esperança, uma fonte a recircular sem fim, porque na Terra ainda estamos à espera de qualquer coisa. Mas no paraíso, onde tudo é perfeito, estabelecido, acabado, a Virgem mesma é uma espécie de sol no meio-dia que emite amor e caridade. Aqui também vemos uma circulação entre a Virgem no céu e na terra. Bernardo conclui as qualidades da Virgem no verso 21, que é um número especial, é composto de um 1 e de um 2, e na parte final ele ora pelo próprio Dante. Aqui ele apresenta o Dante como quem vê tudo, experimentou tudo, todas as vidas espirituais, desde o fundo do universo até o alto dos céus. E no final da sua oração, pede à Virgem para ajudar Dante no encontro com Deus, na fusão com o que ele chama a última saúde. E também ora que Maria proteja Dante de enlouquecer, neste ponto, em tal forte mudança, de vencer então os movimentos humanos nesta parte final do caminho.
Por isso, ele e todos os anjos e os beatos oram juntos. A oração acaba assim no verso 39, 3 como a Trindade e 9 como o 3 elevado à própria potência. A Trindade expande-se aqui na própria potência, ou seja, na própria glória. Esta palavra vamos explicar um pouco mais. Lembramos que o paraíso começa exatamente com estas palavras, a glória de quem move tudo, o que significa que a glória é a potência, a beleza, a inteligência, o amor, o mistério de Deus. Que a glória, a deusa, cria a manifestação toda. E que ela não é diferente do próprio Deus. Nesse sentido, ela é a glória de Deus, da consciência criadora, imóvel, que move tudo sem se mover. Come o Shiva che emite a manifestação, o movimento, ou seja, a Shakti, a glória. Ok. A segunda parte do canto 33, e última, descreve o que acontece depois desta reunião do homem Dante com Deus. Vemos a risposta de Maria. Maria começa olhando para Dante e Bernardo com gratidão, com amor. Maria parece muito feliz desta oração. Este olhar, os olhos da Maria, são chamados aqui os olhos amados e venerados de Deus. Mas imediatamente depois faz um segundo movimento ao interior de si mesma e olha para dentro da fonte infinita, em Deus. Então, vemos que é ativa aqui. Agora vai olhar para dentro, olhar olhar para ver a origem, o próprio Deus. Assim o texto. Fitando o orador em seu recato, o olhar que Deus venera lhe é tão caro, mostra o rogo devoto qual lhe é grato. Então o ergueu à luz do eterno amparo. Portanto, ela faz-se ponte, ela é a ponte mesma, ela é a via que concede esta passagem, é assim que Dante também pode olhar em si mesmo na sua verdadeira natureza. Neste momento, Dante percebe que todos os seus desejos, e também o desejo de estar unido a Deus, acabam aqui. E o desejo acaba porque o que acaba é o próprio sujeito desejante, que não tem mais nenhuma separação. Ele faz-se ponte, ele é a ponte e reunifica-se e desaparece com Bernardo e com tudo em Deus. Depois, aqui Dante descreverá as visões que aparecem à sua frente. Eles são 3, do verso 45 a 145, o fim do canto. E na primeira visão, Dante vê como toda manifestação é unida. Vê o nó que liga tudo. Ou melhor, ele diz, vê a forma universal deste nó. Ele vê que tudo é um. Fazendo isso, sua mente estava completamente suspensa, fissa, imóvel, concentrada e desejava entrar sempre mais nisto. A mente purificada, vazia, estava em uma condição de intensidade crescente, uma espécie de automultiplicação deste estado de profundidade e de meditação que permitia ver esta conexão do próprio tudo. Assim o texto. Assim a mente minha, já represa, mirava fixa, imóvel e atenta, e sempre de mirar se punha acesa. Na segunda visão, Dante vê a Trindade de Deus, na forma de 3 círculos, de cores diferentes, mas com a mesma continência, ele diz, o mesmo conteúdo, o mesmo tamanho, importância. Não é muito claro aqui o sentido desta palavra. De uma parte, as cores são diferentes, mas também são a mesma luz indivisível que aparece como disjunta em diferentes cores ou qualidades. Esses 3 círculos eram diferentes, separados, mas também juntos. Então, Dante diz que ele vê como uma respiração, recircular, espelhar-se, feito de um círculo em outro, dinâmico e estático ao mesmo tempo. Ainda ele vê também que o círculo intermédio parecia fogo, um fogo de energia, um fogo de respiração energética, ou seja, o Espírito Santo,
porque in italiano spirito vem da palavra respirare, respiro, spirito. Então, lo Spirito Santo significa una respiração sagrada, in qualche maniera. E isso significa que essa respiração dos círculos não era uma respiração normal, feita de oxigênio, de hidrogênio, mas era uma respiração do prana, da energia, da Kundalini em si mesma. Era a forma sem forma de Maria. Era a energia de Deus, a dualidade na unidade que respirava. Analogamente, no corpo sottile umano, a circulação dualística nos canais laterais, Ida e Pingala, faz-se ao mesmo tempo no canal central Sushumna, es dois e um, é isso que volta para Deus, que acaba em Deus, que é Deus. Dante vê, então, essa junção dos três, dos dois em um, que faz três. Ele vê a trindade na divisão e na junção, o indiviso e a multiplicidade. Então, o que era o terceiro círculo, os círculos desta respiração, era um pouco um espelho, um movimento imóvel que se manifestava em três modalidades. Na terceira visão, Dante vê no círculo central a sua própria face. Em outras palavras, ele vê a forma de si mesmo, um homem com forma, no círculo que não tinha imagens, sem forma de Deus. Ele vê a sua própria história na história de Deus, a coincidência, a identidade delas. Ele vê este mistério de como o homem é Deus e o Deus é homem, que é o tema de toda a Divina Comédia. E assim ele tenta de compreender esta visão altíssima, mas pois que ele não conseguia compreender como fosse possível, neste momento ele deixou esse esforço impossível extremo. Ele deixou tudo, assim a sua fantasia também deixou, acabou aqui. Acabou a possibilidade de representar as coisas. Acabou neste momento preciso em que tentava de compreender como, em uma analogia, o geometra tenta de compreender como é possível que o círculo e o quadrado são a mesma coisa. A lógica do círculo, do divino, e a lógica do quadrado, da cruz, da terra, como poderia ser que são a mesma coisa? Não é possível, então é. E Dante descreve essa aceitação, neste ponto, da impotência, dizendo que ele não podia voar tão alto, pois que ele não tinha asas suficientes, como no caso do geometra, assim o texto. Qual geometra todo se corrige um círculo a medir e não comprova, pensando, esse princípio que se exige, tal era eu naquela vista nova. Ver desejava como se conveio ao círculo a imagem, e onde encova, ou seja, onde nele se escreve, mas minhas penas eram curto meio. E foi neste momento, este é o ponto final e mais importante da comédia, Dante diz que foi como se um raio o atingisse. Como uma luz intensa, uma dança fundamental aconteceu, e toda a separação entre ele e o movimento do mundo todo terminou. Effettivamente, depois disso, Dante diz, tornou-se como uma roda cósmica, identificado, não separado no movimento e no mesmo tempo imóvel. Esta roda é o símbolo último que Dante apresenta na comédia. E neste símbolo rappresenta-se a coincidência, a identidade de um centro que não se move, mesmo circulando, e o movimento da roda na periferia. E Dante diz que ela era a própria roda que se move, entre aspas, igualmente. Também no Tantra fala-se desta condição de viver segundo a realidade, enquanto realidade. E com esta conclusão, voltamos novamente ao princípio da comédia, onde se falava do fatto de que no corpo humano, neste corpo físico, neste corpo mental, neste meio em que a consciência vive, a vida mesma corre e circola. Vuol dire in italiano, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita.
No meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, porque a direita via era perdida. Mas aqui o italiano é um pouco diferente, precisamente fala-se aqui no texto originale italiano, mi ritrovai, reencontrei-me, de reencontrar-se, de um despertar-se, de um tomar consciência de si mesmo. O texto diz exatamente que eu me reencontrei, ou seja, eu no sentido do ser, do reconhecimento de ser a própria consciência. Eu, o self, despertei-me. Então, não foi o Dante que se despertou, mas a própria consciência, a consciência do self que se desperta. Dante, ao contrário, perde-se aqui totalmente. Esta chave de leitura, interpretação do texto é muito importante aqui, é o que Dante chama a chave anagógica, ou seja, alquímica, e refere-se não à história, à poesia, ao simbolismo, refere-se diretamente ao processo de transformação da consciência, da libertação do homem, da grande libertação do que falam todas as religiões do mundo. Em conclusão, a viagem toda serve para reencontrar, despertar, integrar, iluminar, fazer crescer a consciência individual até este ponto de conexão com a consciência infinita universal. Peço desculpa pelo meu português, este é o primeiro vídeo que tento fazer em português.